Ei pessoal, estamos de volta a mais uma aula de Direito Internacional Público e nessa aula, nossa última aula da quinzena, nós vamos falar sobre a nacionalidade brasileira originária e sobre a naturalização no Brasil. As regras de nacionalidade brasileira originária estão lá no artigo 12, inciso 1, alíneas A, B e C da Constituição de 88 e determina quem são os brasileiros natos, adotando tanto o critério territorial, do ius solis, como o critério sanguíneo, do ius sanguinis. Vou projetar para vocês o artigo 12 para ficar mais fácil da gente entender. Nós estamos no capítulo 3 da Constituição da República de 1988, que trata da nacionalidade. O artigo 12 estabelece que são brasileiros, no inciso 1, brasileiros natos, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Então, são brasileiros natos qualquer pessoa que nasça no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses pais não sejam agentes diplomáticos, não sejam agentes consulares e assim por diante. Então, a linha A do inciso 1 do artigo 12 está afirmando o critério territorial de aquisição da nacionalidade. Agora, a linha B. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileiro, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, pais ou mães brasileiros no exterior, a serviço do Brasil, seus filhos são brasileiros. Então, aqui estamos diante do critério sanguíneo ou do critério do ius sanguinis. E aí veio o artigo, a linha C do inciso 1 do artigo 12, que foi emendada pela emenda 54 de 2007, que estabelece que os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, os consulados, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, a linha C estabelece duas regras para a gente. Qual que é a primeira regra? Os filhos de pai ou mãe brasileiros nascidos no exterior também serão brasileiros. Então, não é só a regra da linha B, que são aqueles que estão a serviço do Brasil. Os filhos de pai ou mãe brasileiro, por qualquer motivo residentes no exterior, mas desde que sejam registrados na repartição brasileira competente, que no caso é o consulado brasileiro no estado em que ele reside, serão brasileiros. E ainda tem outra regra, que é o filho de pai ou mãe brasileiro, que foi registrado no exterior, mas não em órgão consular brasileiro, foi registrado com a nacionalidade estrangeira, e que porventura esse filho venha residir no Brasil e em qualquer tempo depois de atingida a maioridade, ele requeira pelas regras pertinentes, que é ajuizar uma ação na Justiça Federal, no órgão da Justiça Federal competente, para a promoção da nacionalidade brasileira originária. Então, pela linha C, tanto os nascidos de pai ou mãe brasileiro que sejam registrados no consulado brasileiro no exterior, tanto quanto aquele filho de brasileiro ou brasileira que nasceu no exterior, ainda não tem a nacionalidade brasileira, mas que venha residir no Brasil e depois de atingida a maioridade, assim o requeira, também será brasileiro nato, ok? E agora algumas observações importantes. A Constituição da República, no artigo 5º, inciso 51, estabelece que é vedada a extradição de brasileiro nato. Então, um indivíduo que faz o pedido de opção da nacionalidade brasileira posteriormente à prática de um ato criminoso no exterior não vai ser extraditado, porque ele já apresentou à Justiça Brasileira o seu pedido de opção da nacionalidade brasileira por um dos critérios do artigo 12, inciso 1. Então, ele é brasileiro nato, é como se tivesse nascido no Brasil. O pedido de opção pela nacionalidade brasileira deve ser apresentado à Justiça Federal. Então, os juízes federais de primeira instância são competentes para processar e julgar as causas referentes à nacionalidade e à respectiva opção pela nacionalidade. A competência dos juízes federais
está lá no artigo 109, inciso 10 da Constituição de 88. Eventuais recursos com relação às decisões dos juízes federais devem ser apresentados aos tribunais regionais federais, de acordo com a regra do artigo 108, inciso 3, também, inciso 2, melhor dizendo, também da Constituição da República de 88, ok? E agora nós vamos falar um pouco sobre a naturalização, que é uma hipótese de aquisição posterior, aquisição secundária da nacionalidade brasileira. A naturalização é um ato discricionário, que deve obedecer certos requisitos legais, que nós vamos estudar já já, mas que, em última instância, depende das considerações vinculadas ao interesse nacional. Então, o Brasil só vai conferir a naturalização a um estrangeiro que preencha um dos requisitos legais pertinentes de acordo com o interesse nacional. Por isso que é um ato discricionário, ok? A lei brasileira que regulamenta as hipóteses de naturalização é a Lei 13.445 de 2017, que lá no capítulo 4, dos artigos 63 a 76, estabelece as regras de naturalização aplicáveis aqui no Brasil. Para a gente compreender um pouco melhor, eu vou projetar para vocês os artigos de 63 a 76 da Lei 13.445 de 2017, ok? Pessoal, essa aqui é a Lei 13.445 de 24 de maio de 2017, que institui a Lei de Migração. É uma lei muito importante porque ela dispõe sobre os direitos e deveres do migrante e do visitante no Brasil e regula sua entrada e estadia no país e também estabelece princípios e diretrizes para as políticas públicas para o emigrante, ok? Quem é emigrante? É o brasileiro que se estabelece temporária ou definitivamente no exterior. Então, essa lei define os critérios, define as regras de aplicação tanto para o migrante como para o emigrante, beleza? Nós vamos lá para o artigo 63, que é o capítulo 4 dessa lei, que disciplina a opção de nacionalidade e de naturalização. O artigo 63 fala da opção de nacionalidade. O que é essa regra do artigo 63? O filho de pai ou de mãe brasileiro nascido no exterior e que não tenha sido registrado em repartição consular pode a qualquer tempo promover a opção de sua nacionalidade. Como que ocorre essa opção de nacionalidade? De acordo com a regra que eu expliquei para vocês de acionamento da Justiça Federal, do juiz federal. O órgão de registro deve informar periodicamente a autoridade competente os dados relativos à opção de nacionalidade. Então, o governo sempre vai ter informação a respeito de quem opta pela nacionalidade brasileira no exterior. Mas o mais importante para a gente aqui são as condições de naturalização ou de aquisição da nacionalidade secundária pela naturalização. Quais são as espécies de naturalização? Ela pode ser ordinária, extraordinária, especial ou provisória. No artigo 65, nós vamos estudar a hipótese de naturalização ordinária. Então, o que é a naturalização ordinária? Quem pode adquirir a naturalização brasileira ordinária? Quem tem capacidade civil, segundo a lei brasileira, quem tem residência no território nacional pelo prazo mínimo de 4 anos, comunicar-se em língua portuguesa, consideradas as condições do naturalizando, e não possuir condenação penal ou estiver reabilitado nos termos da lei penal. Então, quem preenche esses requisitos, então quem preenche todas essas condições, vai ser considerado naturalizado brasileiro, ok? O prazo de residência nacional de no mínimo 4 anos vai ser reduzido para no mínimo 1 ano se o naturalizado preencher as seguintes condições, qualquer das seguintes condições: ou ter filho brasileiro, ou ter cônjuge ou companheiro brasileiro e não estar dele separado legalmente ou de fato no momento de concessão da naturalização, haver prestado ou poder prestar serviço relevante no Brasil,
ou recomendar-se por sua capacidade profissional, científica ou artística. Lembrando que esses requisitos do inciso 5 e 4, inciso 5 e 6, vai ser avaliado em forma disposta em regulamento. Então, o que é a naturalização ordinária? Se eu sou maior de idade, segundo a lei brasileira, se eu moro no Brasil no mínimo há 4 anos, se eu falo português e se eu não tenho condenação penal, eu posso requerer a minha naturalização como brasileiro. Então eu posso ser argentino e vou requerer aqui no Brasil a minha naturalização ordinária se eu reúno todas essas condições do artigo 65. Mas esse prazo de 4 anos ainda vai ser reduzido para 1 ano se eu tenho filho brasileiro, ou se eu tenho um cônjuge ou companheiro brasileiro, ou se eu tenho prestado ou posso prestar serviço relevante ao Brasil, ou a naturalização brasileira é recomendada pela minha capacidade profissional, científica ou artística, a depender de regulamento editado pelo governo federal. Então essas hipóteses do artigo 65 e do artigo 66 são as regras de naturalização ordinária. Então, nós já falamos do 64.1. Agora vamos falar do 64.2, que é a naturalização extraordinária. E a regra de naturalização extraordinária está lá no artigo 67. A naturalização extraordinária será concedida à pessoa de qualquer nacionalidade fixada no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeira a nacionalidade brasileira. Então, essa naturalização extraordinária exclui qualquer das regras anteriores que nós estudamos, do artigo 65 e 66. Basta que eu seja um estrangeiro fixado no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e não tenha condenação penal. Então, essa é a regra de aquisição da naturalização extraordinária. Agora nós vamos falar do inciso 3 do artigo 64, que é a naturalização especial, que está disciplinada lá no artigo 68 e no artigo 69. A naturalização especial poderá ser concedida ao estrangeiro que se encontre em uma das seguintes situações: seja cônjuge ou companheiro há mais de 5 anos, de integrante do Serviço Exterior Brasileiro em atividade, ou a pessoa a serviço do Estado brasileiro no exterior, ou tenha sido empregado em missão diplomática ou em repartição consular no Brasil por mais de 10 anos ininterruptos. Então, se eu sou argentino, por exemplo, esteja casado ou seja companheiro há mais de 5 anos de um integrante do Serviço Exterior Brasileiro ou pessoa a serviço do Estado brasileiro no exterior, eu posso ser considerado brasileiro a partir do processo de naturalização especial. Artigo 69. Existem alguns requisitos, contudo, para que eu seja naturalizado brasileiro. Eu tenho que ter capacidade civil, segundo a lei brasileira, eu tenho que me comunicar em língua portuguesa e não posso possuir condenação penal ou estiver reabilitado nos termos da lei. Então, para que uma das hipóteses do artigo 68 se configure, eu tenho que reunir os requisitos do artigo 69. E assim eu vou obter a naturalização especial. E por último, falta a gente falar da naturalização provisória, lá do inciso 4 do artigo 64. A naturalização provisória está no artigo 70. A naturalização provisória poderá ser concedida a um migrante, criança ou adolescente que tenha fixado residência em território nacional antes de completar 10 anos de idade e deverá ser requerida por intermédio de seu representante legal. Então, o estrangeiro que fixe residência no Brasil, criança ou adolescente, e que tenha fixado residência antes de completar os 10 anos de idade, pode ter a naturalização provisória requerida por seus representantes legais. Essa naturalização provisória vai ser convertida em definitiva se o naturalizando expressamente assim o requerer no prazo de 2 anos após atingir a maioridade. Então, depois desse naturalizado provisório completar 18 anos, ele tem 2 anos para requerer a naturalização definitiva, que é a naturalização ordinária aqui no nosso país, ok?
O pedido de naturalização, qualquer das hipóteses do artigo 64, deve ser apresentado e processado na forma prevista pelo órgão competente do Poder Executivo, cabendo recurso em caso de denegação. No curso do processo de naturalização, o naturalizando poderá requerer a tradução ou adaptação de seu nome à língua portuguesa. Então, um James, por exemplo, pode se tornar um Tiago. E vai ser mantido o cadastro com o nome traduzido ou adaptado associado ao nome anterior. Claro, para que não seja perdido os registros do estrangeiro antes da mudança, antes da tradução do nome. E no artigo 72, no prazo de até 1 ano após a concessão da naturalização, deverá o naturalizado comparecer perante a Justiça Eleitoral para o devido cadastramento e assim poder exercer os atos atinentes da cidadania, lembrando das regras de eleição do brasileiro naturalizado e do brasileiro nato. Somente o brasileiro nato, por exemplo, pode ser presidente da República, ok? Quais são os efeitos da naturalização? Está lá no artigo 73. Os efeitos vão se iniciar após a publicação no Diário Oficial do ato de naturalização do indivíduo. Mas esse indivíduo pode perder a nacionalidade, de acordo com a regra do artigo 75. Ele vai perder a naturalidade em razão de condenação transitada em julgado por atividade nociva ao interesse nacional nos termos do inciso 1, parágrafo 4º da Constituição. Parágrafo 4º do artigo 12 da Constituição. Vamos ver que hipótese é essa. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Então, o artigo 75 está disciplinando a regra da Constituição. O risco de geração de situação de apatridia será levado em consideração antes da efetivação da perda da nacionalidade, porque é um princípio de direito internacional público que se evite a situação de apatridia do indivíduo. Então, antes que ele perca a sua nacionalidade, será analisado se ele se tornará um apátrida. Se ele se tornar um apátrida, ele não vai perder a nacionalidade brasileira, ok? E por último, o brasileiro que, em razão do previsto no inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 12 da Constituição, tiver perdido a sua nacionalidade, uma vez cessada a causa, poderá readquiri-la ou ter o ato que declarou a perda revogado, na forma definida pelo órgão competente. Qual que é essa hipótese do inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 12 da Constituição? A aquisição de outra nacionalidade, salvo os casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, que é o caso do polipatridia, e a imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Então significa que, se esse indivíduo perde a nacionalidade brasileira por uma dessas duas razões, ele pode readquiri-la após cessada a causa de perda da nacionalidade. Uma dica que eu dou para vocês, pessoal, é elaborarem uma tabela elencando numa coluna os nomes dos processos de naturalização, a ordinária, extraordinária, a especial e a provisória do artigo 64, e nas colunas seguintes elencar quais são os requisitos de cada um desses critérios de aquisição de nacionalidade. E se quiserem criar uma outra coluna explicando os exemplos que eu disse aqui na aula, vai facilitar bastante o estudo de vocês. Não deixem de fazer a leitura dos artigos 63 a 76 da Lei 13.445 que eu acabei de expor para vocês. Beleza? Não se esqueçam disso. Então essas são as nossas 2 aulas da quinzena. Afinal de contas, na segunda-feira seguinte da segunda semana, vocês têm exame remoto e também na quarta-feira. Então eu não posso dar aula nesses 2 dias. Por isso que nessa quinzena nós temos somente 2 aulas. Mas na sexta quinzena, nós vamos finalizar o nosso conteúdo com uma videoaula, que é a única semana que teremos aula, porque na outra semana é a AII, e eu vou explicar para vocês as soluções pacíficas de controvérsias internacionais. Então nós ainda temos, além dessas 2, mais uma videoaula, beleza? Que será postada na próxima quinzena, que é a sexta quinzena remota. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.